que aconteceu em um casamento que fez você saber que terminaria em divórcio? História um. O noivo convidou uma amiga. Ela estava nos primeiros estágios da gravidez. Perto do fim da noite, a noiva perguntou à amiga mencionada quem era o pai. A amiga alegremente disse o nome do noivo. Opinião: tenho a sensação de que o casamento não durou muito. História 2. Meu tio ficou vermelho e gritou comigo aos 14 anos no dia do seu casamento para garantir que eu usasse preservativos para não ter que me casar com uma bruxa que engravidei. Edição. Isso foi há 30 anos, quando ter filhos fora do casamento ainda carregavam o estigma. Tenho certeza de que meu avô disse ao meu tio para fazer a coisa certa e se casar com ela. Minha mãe, que é mais velha que meu tio, foi expulsa de casa aos 18 anos por estar grávida de mim, e tenho certeza de que isso influenciou a decisão do meu tio. Opinião: bem, pelo menos ele demonstrou preocupação com seu futuro. Não há nada como o som da experiência. História 3. Um amigo se casou, na lua de mel, a esposa foi ao spa, e ele ficou no quarto para descansar. A camareira, uma jovem garota bonita, veio. O amigo pagou por uma atividade oral. Ele me contou todo orgulhoso. Não durou um ano aquele casamento. Opinião: não consigo entender como isso sequer passaria pela cabeça de alguém como uma possibilidade. História 4. A noiva, que eu nem conhecia, aparentemente me designou para ajudar a decorar o salão de recepção antes do casamento. Fui fazer isso e a mãe dela estava lá, assustada, me dizendo bem baixinho que era melhor eu não estragar nada, porque senão a noiva ficaria furiosa. Tudo deveria ser de uma certa maneira, e se estivesse errado, eu não ia gostar nada da reação da noiva. Dei a ela o benefício da dúvida. Atribuí isso à ansiedade do casamento, e durante a recepção tentei conversar um pouco com ela, e ela literalmente revirou os olhos para mim. Também não vi ela olhar nenhuma vez para o noivo durante o casamento e nem na recepção. Eles se separaram menos de um ano depois. Mais tarde, o noivo contou para mim e eu ao meu marido que na manhã do casamento ele estava tomado por um sentimento enorme de pavor e passou várias horas sentado no gramado pensando: eu não devo me casar. Mas tudo já estava pago, um monte de convidados estavam esperando, muitas famílias, incluindo nós, vieram de fora do estado e ele sentiu que era tarde demais para desistir. Aparentemente, a noiva tinha um histórico de ser horrível e controladora. Não tenho ideia do que fez ele pedir ela em casamento em primeiro lugar. Edição: acabei de stalkear a ex-noiva no Facebook. Sua última atualização de status está anunciando a data do casamento com um cara novo. Alguém, brincando, perguntou nos comentários se eles já tinham marcado a data para o divórcio. Risos. Opinião: esse é um exemplo perfeito da falácia do custo irrecuperável. O dinheiro gasto já está perdido. E se você acha que um casamento é caro, espere até ver os custos de um divórcio. História 5. Os votos dela. Eles eram amigos meus que namoraram por quase 2 anos antes do casamento. Ele amava ela mais do que ela amava ele, o que era óbvio para todos os nossos amigos. E suspeitamos que ela relutantemente disse sim ao pedido dele. Ele fez os votos primeiro e continuou falando sobre amar ela pelo resto da vida. E durante os votos dela, ela começou com: faz 438 dias que eu te amo. Parecia fofo até que ela terminou os votos com: e eu prometo te amar por pelo menos mais 438. A maioria das pessoas não ligou muito para isso, e alguns amigos me chamaram de babaca por dizer que era um sinal subconsciente de que ela não estava pensando em permanecer casada por muito tempo. Ela largou dele exatamente essa quantidade de dias após o casamento, com um bilhete que dizia: eu cumpri meu voto de te amar por mais 438 dias, mas não posso por mais um único dia. Eu avisei. Opinião:
Se ela chegou a um ponto tão dramático, quase teatral, isso sugere que ela pode não ser muito bem da cabeça. Pessoas assim geralmente se veem como personagens principais de sua própria história e enxergam os outros apenas como papéis secundários e usam eles como acessórios para seu ganho pessoal. História 6. Vários membros da minha família estão apostando em quanto tempo o casamento de um dos meus primos duraria. Definitivamente vai acabar em divórcio. Mas não sabemos quando. Aqui está toda a coisa que aconteceu antes do casamento. O casal nem conseguiu concordar com os designs dos convites. Então eles decidiram que cada um teria o seu. Algumas pessoas receberam 2 convites durante o casamento. Ambos são de raças diferentes, e a família do noivo insistiu em ter uma cerimônia de casamento de sua cultura. A noiva recusou a parte em que ela tinha que se ajoelhar diante do marido e lavar seus pés. A família do noivo insistiu e ela teve que fazer isso. A noiva se cansou de tirar tantas fotos e se recusou a posar para mais fotos, mesmo que ela não tivesse tirado fotos com a família extensa do noivo. Enquanto isso, ela já tinha tirado fotos com toda a sua família, parentes e amigos dos pais. O primo do noivo disse à noiva que ela anda deselegantemente, e ela passou horas chorando e se recusando a sair para o jantar de casamento. Metade da família do noivo boicotou o casamento por causa da raça e religião da noiva. Depois do casamento, a noiva insistiu que eles deveriam voar de primeira classe para a lua de mel. O noivo insistiu que era um desperdício de dinheiro, embora ambos tenham dinheiro. A noiva voou de primeira classe e o noivo voou de econômica. Opinião. Eu acho que, exceto pelo primeiro e o último, o resto parece mais questões familiares do que problemas dentro do próprio casal. História 7. Nossa amiga era aquele tipo de garota que passou um ano inteiro se preparando para o grande dia. Eles fizeram 6 meses de aulas de dança, e ela gastou uma quantidade ridícula de tempo para se vestir bem e para vestir suas damas de honra para o casamento, do qual minha esposa era uma. Então, na noite do casamento, o noivo se encontra com seus velhos amigos e começa a ficar bêbado. Ele ficou tão bêbado que nem nos reconheceu, apenas nos empurrou para o lado para ir ao banheiro. A pior parte foi a dança em si. Foi realmente de partir o coração ver ele cambaleando e observar o pânico no rosto dela quando ele percebeu que não tinha ideia do que estava fazendo. Dei 6 meses na época, mas eles terminaram depois de 3 anos. Ela acabou se casando com outra mulher. Opinião. Bem, só espero que a nova esposa dela seja uma dançarina melhor. História 8. Achei que o casamento da minha irmã fosse. O marido dela ficou bêbado e eles começaram a discutir. Ele desmaiou e ela acabou jogando um balde de água gelada no rosto dele para tirar ele dali. Ela ficou arrasada com isso. Final feliz. Ele a compensou em grande estilo. Além disso, ele se sentiu muito mal até no dia seguinte. Acontece que ele tinha traços de prohipnol no organismo. O próprio irmão dele colocou no copo dele, na esperança de que ele não se casasse com minha irmã, porque queria que a amizade deles continuasse a mesma. Meu cunhado se afastou da maior parte da família por causa disso, e o irmão dele acabou de sair de uma sentença de 4 anos de prisão. Opinião. Isso me dá um pouco de esperança. É um exemplo de um casal superando um obstáculo juntos e saindo mais fortes juntos. História 9. Tenho 2. No que eu chamei de o pior casamento de todos os tempos. A noiva e o noivo estavam 1 hora atrasados. Discutiram com os convidados. Ficaram sem comida no jantar e fizeram a mãe do noivo chorar ao gritar com ela. Quando a noiva chorou durante toda a cerimônia, ocorreu na minha cabeça que ela não era apenas colega de quarto do cara com quem ela morava, que não era o noivo. Eles eram um casal de verdade. Ela se casou com o noivo porque a mãe dela queria que ela fizesse isso. 1 ano depois, ela estava inventando uma história sobre o marido ser um maníaco por controle, como naquele filme ruim da Julia Roberts, em que ela foge do marido esquisito. Enquanto isso, o cara era só bonzinho e quieto e não fez nada do que ela disse que ele fez.
Opinião: alguns pais acreditam que estão garantindo o futuro dos filhos, encorajando eles a se casar com alguém que consideram mais adequado, geralmente alguém com maior estabilidade financeira. Mas isso não justifica ela ter inventado mentiras sobre seu marido. Era só ter pedido o divórcio. História 10. Nem tudo foi no casamento, mas, a caminho da lua de mel, estávamos em um voo com esse casal sentado atrás de nós. Ela embarcou no avião com uma bagagem de mão gigante e uma mala de roupas com seu vestido dentro. Assim que encontraram seus assentos, ela empurrou suas malas para ele guardar. E então foi usar o banheiro por cerca de 15 minutos. Ela foi realmente desagradável com ele o tempo todo. Mais tarde encontrei eles no resort. Ela era super arrogante e maldosa com todas as mulheres e com todos os funcionários. Ela não parecia ter problemas em se esfregar com 4 ou 5 caras diferentes durante um dos eventos temáticos de noite de dança, enquanto seu marido bebia sozinho no bar. Finalmente, o dia do casamento deles chegou e meu marido encontrou o noivo sentado sozinho do lado de fora do café, com uma bebida na mão. Ele sentou para conversar com ele e o cara explicou que estava surtando porque eles não tinham amigos ou familiares no casamento, porque literalmente ninguém que conhecia ele gostava dela ou aprovava o casamento e que ele nem tinha certeza do que estava fazendo lá. Meu marido diz a ele que tem certeza que ele não queria de fato casar e que ele deveria tomar uma bebida para acalmar os nervos. O noivo responde que essa já é a sua quinta bebida. São tipo 11 da manhã. Tínhamos uma vila de frente para o mar e eles se casaram bem na nossa porta dos fundos. Parecia que ele ia fugir. Acho que esse era o plano dela o tempo todo. Prender ele em uma ilha remota para que ele não pudesse fugir do casamento. Opinião: sou bem direto com as pessoas, especialmente com estranhos. Se alguém está pedindo conselhos, geralmente está procurando a verdade. Afinal, é um estranho, então quem se importa se eu ferir os sentimentos deles? Eu fico pensando se aconselhar ele para simplesmente ir embora teria feito ele ir embora mesmo. Às vezes as pessoas só precisam de um empurrãozinho. História 11. Meu primo engravidou uma mulher em um encontro casual e, de alguma forma, eles chegaram à conclusão de que precisavam se casar. Em vez de irem se casar discretamente, eles decidiram que precisavam de um casamento gigantesco e caro, tipo uma refeição de 5 pratos, mais de 300 convidados, 12 madrinhas. Esse tipo de casamento. Obviamente, algo assim leva um tempo para planejar e, como resultado, ela estava com cerca de 7 meses de gravidez. Agora, não há nada de errado em ir até o altar enquanto espera um bebê, mas ela escolheu este vestido com espartilho que era tão apertado que quase achatou completamente sua barriga. Como alguém que já esteve grávida, não consigo imaginar o quão desconfortável isso deve ter sido. O fato de que eles só se conheciam há 8 meses e ela estava grávida de 7 meses foi comentado por todos durante todo o casamento. Ela se recusou a admitir o fato de que estava grávida. Ela estava fora da faculdade há mais de 10 anos e convidou todas as suas amigas da Irmandade. Elas se levantaram e cantaram uma música estranha da Irmandade juntas. Muito estranho para uma mulher com mais de 30 anos. Provavelmente não estou explicando muito bem, mas era como se ela tivesse tentado agir como se fosse muito mais jovem. Eles foram casados por cerca de 4 anos, muito mais tempo do que qualquer um pensou que duraria. Opinião: eu acho bastante constrangedor quando alguém decide cantar durante um casamento. E eu me pergunto se o bebê está bem. Tipo, ele fica espremido ou só muda de lugar? Muito obrigado por assistir. Não se esqueça de deixar o like, se inscrever e ativar o sininho para receber as notificações dos meus últimos vídeos.